Depois que o seu Insta estiver todo organizadinho, certamente vão vir aquelas dúvidas sobre o que postar. A organização dele é importante porque você vai fazendo um trabalho, deixando a casa arrumada, para um pouco mais à frente você começar a impulsionar algumas publicações suas. Quando você impulsionar essas publicações, vai vindo mais gente até o seu perfil. E ali, quando aquelas pessoas chegam e elas sentem aquele clima do perfil, a organização, aquela parte sensorial que a gente falou. Então a pessoa cai naquele ambiente e ela tem a opção de permanecer naquele ambiente ou não. Se for atrativo, que ela veja algum benefício, se ela ganha alguma coisa te acompanhando, ela fica. Se ela não ganha nada, ela vai embora. Ou então ela até fica, mas não participa. Como que esse veículo funciona? Então, rede social é um lugar onde as pessoas vão socializar. Para o que faz diferença é quando a pessoa sente uma conexão, a pessoa sente uma proximidade daquela marca, ela acaba ficando, ela acaba se relacionando com aquela marca ou aquele profissional que está oferecendo o serviço. Quando ela sente essa conexão, a probabilidade dela comprar de você, ela é muito maior. E nesse veículo, o que você precisa ter em mente é como se você trabalhasse de graça para o Instagram. Como assim trabalho de graça? Você cria conteúdo. Quando o conteúdo é atrativo, as pessoas entram ali na página do criador de conteúdo e aí ela passa algum tempo ali dentro do Instagram. Então, quanto mais você consegue reter pessoas para o Instagram, mais ele distribui o seu conteúdo. Então, se o seu conteúdo é interessante e além das pessoas estarem ali dentro, as pessoas interagem de alguma maneira, seja deixando like, deixando mensagem, fazendo comentário, salvando o que você postou, compartilhando a sua postagem. A interação, ela é mais uma prova de que o seu conteúdo é bom, o seu conteúdo retém pessoas, elas têm interesse naquilo ali e elas ficam mais tempo e ainda mandam para outras pessoas virem até você. Então você faz o trabalho de trazer pessoas para dentro do Instagram. Então, o que você deve evitar no seu Instagram? Primeiro, colocar links de outras plataformas que não sejam do grupo Meta. Então, canal do YouTube. Então, não sei se vocês já repararam quando a gente coloca alguns símbolos ali para não escrever a palavra YouTube. O fato de você escrever YouTube, TikTok, ele já vai dando uma segurada no teu conteúdo. Além de você evitar colocar links que levem para outras plataformas ali, evitar palavras que possam te banir ali do Instagram. Então, ali você tem que evitar palavras que tenham algum conteúdo, ou conteúdo sexual, ou algum conteúdo que seja ligado com violência. Então, você evitar palavras tipo estupro, sexo, algumas palavras que também remetem ao universo de drogas. Então, tudo que sai daquele universo familiar, você tem que evitar. Quando você coloca alguma palavra desse tipo, colocar algum símbolo, alguma coisa que você não escreva a palavra, para que o algoritmo não identifique que você está usando essa palavra. O mesmo cabe para hashtags. Então, se você não sabe para onde aquela hashtag vai levar, se você não pesquisou antes, evita colocar algumas hashtags, ainda mais com nomes em duplo sentido, que podem levar para algum lugar que não é bacana. Não tem a necessidade de colocar mais um monte de hashtag. No passado próximo a gente usava muito, mas hoje em dia tenta dar uma filtrada e ver se vale a pena. Tem uma hashtag que é o hashtag sextou. Pra gente, sextou é uma brincadeira. Em inglês significa sex to you. Então, se você coloca hashtag sextou, o algoritmo entende aquilo ali como sex to you e pode levar para algum outro lugar. Então, algumas palavras, algumas expressões que você não tem certeza, melhor não colocar.
E aí, como que você faz para criar conteúdo que prenda as pessoas ali? Sempre você vai ter que fazer essa volta lá na persona e sempre estar adequando. Se essa persona for mudando, o seu conteúdo sempre é adequado. Já é meio caminho andado você saber com quem você fala. Por quê? Um assunto que é atrativo para um tipo de persona não é atrativo para outra. E você não tem como falar com todo mundo. Assuntos sobre menopausa talvez não sejam tão atrativos para mulheres de 30 anos, mas para mulheres de 50, isso já chama uma atenção. E por isso que quando a gente vai idealizar aquela persona, aquela faixa etária de 30 a 50, ela é muito grande. Porque não é que uma pessoa de 30 não possa se interessar, mas aquele conteúdo, ele é muito mais apropriado para uma pessoa de 50 ou 40 e poucos, caminhando para os 50, porque é um assunto daquele grupo. Aquilo é interessante para aquele grupo. Não quer dizer que um homem que esteja com a mulher passando por esse período, de repente, possa despertar a curiosidade dele, ele mostrar para a mulher, mas você fala com a mulher de 50 anos. Se você começa a colocar um assunto que é para uma mulher de 20, para uma mulher de 30, uma de 50, uma de 60, você faz uma miscelânea ali e você acaba não retendo, você não tem aquela qualificação de audiência. Quando você tem a qualificação de audiência, além de ser mais fácil você planejar o seu conteúdo, também é mais fácil você fazer parcerias, independente de ter uma quantidade grande de seguidores ou não, porque você tem um público ali qualificado. Então, alguma marca que também tem interesse nesse público e que está de acordo aí com os assuntos que você traz, pode ter interesse em fazer uma parceria, porque você retém aquelas pessoas ali. Por mais que não sejam em grande quantidade, são pessoas qualificadas. Então, às vezes, mais vale um nano-influencer do que uma pessoa com uma infinidade de seguidores e que não tem nenhum tipo de relação. Com relação à criação do seu conteúdo, você vai pensar em entreter, ensinar e informar. Às vezes tem esse medo de, mas eu vou ensinar como é que se faz isso, eu vou ensinar esse movimento, eu vou ensinar como é que faz algo na produção. Você não vai deixar de vender. A diferença é, na hora de você ensinar alguma coisa, você pode pensar no que a pessoa pode fazer, no que a pessoa não deve fazer, o que você pode ensinar. Como a pessoa vai fazer, aí você guarda um pouco disso. Eu ensino para a pessoa sobre marketing que ela tem que definir uma persona para ela tem que definir com quem ela vai falar, é o que ela deve fazer, ela precisa identificar. Como ela vai fazer? Eu não estou dando os meus questionários, os relatórios, todas as conversas que eu tenho com quem me paga. O fato de você já estar esclarecendo o que ela precisa fazer, às vezes para aquela pessoa ali já é um conhecimento que tira ela do lugar. Se esse conhecimento já tira essa pessoa do lugar, é meio caminho andado para ela também começar a ter uma credibilidade maior em você e comprar aquilo ali de você. Dentro da área que você atua, qual benefício ela ganha? Não necessariamente você tem que ficar listando o tempo todo. 3 benefícios que você vai ganhar com a dança do ventre. 5 benefícios que você vai ganhar usando o vestido de algodão. Você não precisa ficar listando isso o tempo todo. Você vai falar sobre isso, você vai mostrar situações que aconteceram com você, vai falar alguma coisa que aconteceu com a amiga, em formato de história, de forma que você se aproxime da pessoa. Ensinar, informar, algumas informações que possam ser úteis para esse público também é importante. E entreter. Entreter pode ser com humor, pode ser um pouco da sua vida, pode ser com enquete. Na hora de entreter, não é o momento que você está ensinando, não é o seu momento onde você está colocando autoridade, é o momento onde você está divertindo, conectando, interagindo. Às vezes um TBT é uma maneira de entretenimento. Você marca ali
algumas pessoas que estavam, e aí essas pessoas entram, lembram daquilo ali, comentam. É um momento mais descontraído. Toda postagem você tem que deixar um CTA. É um termo que vem do inglês, é Call to Action, chamada para ação. Seja para ensinar, para entreter ou para informar, você precisa dar uma chamada no final. Se você está ensinando algo que é interessante ela ter aquilo ali, você vai colocar lá. Então, salve esse conteúdo que é para você ver mais tarde, alguma coisa do tipo. Ou você vai colocar para a pessoa compartilhar com aquela amiga que precisa desse conteúdo, ou no entretenimento tem muito essa coisa de deixa aí nos comentários, marca aquela amiga que está passando por isso agora. Tenha bem definida uma chamada, não coloca aquele post no final, salva, compartilha, comenta, curte, não. É uma coisa para cada postagem. É mais fácil a pessoa fazer uma coisa. E quando você coloca ali, algumas pessoas vão fazer porque você colocou para cada postagem uma estratégia. A gente tem algo chamado funil de vendas. Você tem o topo do funil, que é aquela borda mais larga, que ali é um conteúdo onde você atrai. Ele não é assim tão específico. Geralmente os conteúdos de entretenimento, alguns conteúdos assim mais abrangentes, eles atraem. As pessoas marcam as outras, as pessoas compartilham algumas curiosidades assim interessantes e tudo mais. Se ali não está vendendo nada, um outro post ali aonde você está ensinando alguma coisa. Você está falando ali com um público um pouco mais específico, né? Para algumas pessoas aquilo que você está ensinando vai fazer diferença e aquelas pessoas ali também te enxergam, começam a te enxergar como autoridade no assunto. Então, esses conteúdos onde você ensina alguma coisa, onde você vai mais ali dentro do assunto, vai mais direto ao ponto ali, seria um conteúdo de meio de funil. Ali são pessoas que já têm a possibilidade de estar comprando de você. No topo, não. No topo é o cachorro, o papagaio, o periquito, sua mãe, a tia, um marcou o outro, vem todo mundo. Beleza. No meio, vai reter ali, vai entrar em contato com você, vai deixar um comentário, alguma coisa assim, quem tem de fato algum interesse. Claro que existem gente, né, pessoas ali da família, amigos, vai botar um lindo, vai botar um coração, vai botar beijinho, enfim. Mas pro algoritmo também tá bom. O negócio é as pessoas ficarem ali dentro. Então tudo bem ter esse tipo de comentário, você bota lá o coraçãozinho de volta, mas o foco ali não é o elogio, é a pessoa ter alguma coisa relevante sobre o assunto e a gente trocar sobre o assunto. Nem sempre isso vai acontecer quando a gente está começando, ainda está criando autoridade e ainda tem muita gente conhecida, os tipos de comentário nem sempre vão ser relevantes, mas você aproveita que tem, sempre que possível, responde, mesmo que seja depois, para você poder ter uma quantidade grande ali de comentários no seu post. A primeira hora, logo que você posta, uma hora depois ainda é o momento onde ele mais está te entregando ali. Então, o mais importante seria durante essa primeira hora após a postagem tá bombando aquilo ali. Porém, nem sempre vai acontecer, mas se você está disponível, a pessoa comentou, você já responde alguma coisa, porque a sua resposta também vai contando. Às vezes você responde, a pessoa responde, e se você tiver como ir acompanhando isso, faça. Se você não tiver como, faz depois, mas sempre que possível, tenta responder. Também tente responder pelo direct, tente responder stories. Se você já tiver o seu conteúdo lá organizadinho, as postagens programadas, fica um pouco mais fácil de você estar entrando só para interagir com as pessoas e não ter que ficar se preocupando em criar um monte de postagem, tá? E o fundo do funil é você fazer a sua oferta propriamente dita. A sua oferta, quando eu falo, não é desconto, não é nada disso não. Sua oferta é apresentar aquilo que você vende e dizer que aquilo ali está disponível para compra. Aonde que a pessoa compra? Se você tem um link para venda, direciona a pessoa. Olha, quem quer garantir o seu, aqui tem um link para venda, ou o link está na minha bio,
ou me manda mensagem no direct, ou me manda por aqui, direciona como a pessoa vai fazer. Ali também é um lugar onde você pode utilizar gatilhos. E os mais famosos, digamos assim, são gatilho da escassez, igual quando você entra no booking.com, esses sites de viagem. Você clica ali no para você ver o hotel, aí eles botam assim: você deu sorte, temos apenas 2 vagas dessa. Ninguém precisa saber quanto que você vendeu, quanto você não vendeu. Você só tem que ser honesto, quantas vagas você tem, ou se você já vendeu alguma coisa, quantas que restam. Isso é um gatilho de escassez, quer dizer que aquilo ali não vai estar ali para sempre, ali não vai estar disponível daqui a algum tempo, até um determinado prazo aquilo ali vai se esgotar. Outra coisa é o gatilho de tempo. Para garantir um desconto, você precisa seguir esse passo a passo até o tal dia ou até tal horário. Isso para produto, isso para serviço. Então você tem um gatilho de tempo. Ou os 5 primeiros vão ganhar alguma coisa. Tem alguns tipos de gatilhos que você vai utilizando ali na tua oferta que vão fazendo a pessoa se mobilizar. Pode garantir um melhor preço e o de escassez, se ela não correr, ela vai perder a vaga. Outra coisa, a gente tem o medo e o desejo. Você tem a opção de permanecer aonde você está ou você tem a opção de garantir isso comigo até segunda-feira. A gente é movido tanto pelo medo de ficar onde está ou de afundar, como a gente também é movido pelo desejo de ter aquilo. A venda, ela está muito relacionada com a emoção. Depois que você compra, você vai raciocinar e você vai justificar aquela compra. Eu comprei isso por causa daquilo, eu comprei porque senão ia esgotar e aí eu tive que dar um sinal de tanto. A compra, ela é pela emoção. Quando você parte para meio e fundo de funil, às vezes ele vai dar uma caída de interação, vai dar uma caída de movimento ali, normal. E aí você vai lançar de novo alguma postagem de topo. O topo movimenta, o topo retém, o meio atrai quem vai comprar e o fundo você vende, tá? E isso aí você vai fazer várias e várias vezes ali no teu Instagram e você vai melhorando, você vai ajustando de acordo com o produto, o serviço. Uma outra forma bem interessante que você tem de pegar ideias de criação de conteúdo e ao mesmo tempo estar movimentando, fazendo com que o algoritmo te reconheça ali como uma pessoa que causa movimento ali no teu Instagram, é através dos stories, você colocar enquetes, caixinhas de pergunta, algumas tem um termômetrozinho também que você bota que a pessoa marca, né, se ela se ela gosta, se ela não gosta. Colocar ferramentas de interação também te ajuda a entender quem é a tua audiência, o que que eles gostam, que tipo de assunto eles gostam, que tipo de assunto eles respondem mais, o que que eles interagem. Então aquilo ali vai te ajudando. Ali eu joguei uma enquete um dia e perguntei se o pessoal queria que eu falasse um pouco mais sobre marketing para quem é da dança. E ali naquela enquete eu comecei a receber mensagem no direct, comecei a ter mais pessoas participando. Então, tem enquetes que vai ter mais movimento, tem enquete que vai ter menos movimento. Você vai ter que testar. Às vezes tem um dia que ele é melhor para jogar enquete, tem um dia que você vai colocar e não vai ter ninguém. Mas coloca, experimenta, a princípio, em dias diferentes para você ir sentindo como é que é esse movimento. Se você puder fazer pelo menos uma vez na semana alguma enquete ou caixinha de pergunta, alguma coisa, ótimo. Se você conseguir logo depois, pode ser no dia seguinte, dar um retorno sobre aquilo, melhor ainda. Se for caixinha de perguntas, você vai lá, se forem muitas respostas ali, ou muitas perguntas no caso, você não tiver como responder uma por uma, tudo bem, escolhe umas 3, 2, 3 e você responde aquilo ali nos seus stories mesmo. Depois que você respondeu, você aproveita e salva e joga nos destaques. Você pode criar um destaque onde você coloca lá
perguntas e respostas, perguntas, enquetes, alguma coisa assim, e você tá lá respondendo. Isso também é uma prova de autoridade. Você criar enquetes, você depois falar sobre elas, ou você levar, dar lá uma satisfação, ó, vou levar esse assunto para o feed essa semana, e aí você tá aproveitando para pesquisar sobre o interesse das pessoas no tipo de conteúdo. Num primeiro momento, pode ser que ninguém responda. Se você quiser responder, ninguém vai saber que foi você que respondeu. Você tem a sua opinião sobre aquilo. Sem ser você profissional, você como pessoa tem a sua opinião. Problema nenhum. Pode ir lá com o seu próprio perfil, não precisa criar outro perfil, não. Com o seu próprio perfil, ou se você tem um pessoal e o profissional você responde também pelo outro, não aparece quem respondeu, tá? E aí aquilo ali às vezes já dá uma motivada, porque quando é enquete você clica ali, você vê, né, se já teve alguém que respondeu, aquele marcador mostra quantos por cento. Então aquilo ali às vezes dá uma chamada. E também você pedir para pessoas, né, outros amigos, amigas, próprio pessoal aqui do grupo, falar, ó, se vocês puderem responder rapidinho é importante porque eu estou desenvolvendo um projeto e a resposta de vocês vai me ajudar muito. É válido você criar essas enquetes, essas caixinhas, e pedir para as pessoas irem participar. Para o Instagram também, você tá gerando movimento, ele vai te entregar mais. Vai ficando mais fácil de você pensar em assuntos para trazer ali para o seu Instagram.